Meus companheiros e companheiras, nós estamos aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal hoje para aquela série de conversas que temos, que intitulamos como Conversas do Brasil. E hoje o tema é Conjuntura Nacional e Agenda Neoliberal. Temos a alegria, grande alegria, de ter conosco aqui o professor da Fundação Perseu Abramo, professor Márcio Postman, que a gente agradece muito. Também temos conosco a professora historiadora Dulce Pandolfi. Temos também aqui conosco a Larissa, que é do nosso querido combativo Barão de Itararé, Núcleo de Mídias Alternativas, e também o Saulo, que é secretário estadual da Juventude do PT. Então, agradecer assim a presença de vocês. E esse nosso debate, essa nossa conversa, para além de ser também um espaço de formação para nós que aqui estamos e para quem vai nos acompanhar nas redes sociais, também é uma ferramenta de luta daquilo que nós acreditamos que deve ser feito, a luta para a construção de uma sociedade onde todos e todas possam viver com dignidade, né? É a nossa luta política diária. Eu queria já passar a palavra para o professor Márcio Postman, que um pouco para desenvolver um pouquinho essa questão da conjuntura nacional e da agenda neoliberal, de modo particular, um pouco na questão do impacto desse momento político que nós estamos vivendo na vida dos trabalhadores e trabalhadoras, essa questão que a gente vive não somente pós-eleição de Bolsonaro, mas esse momento que a gente está vivendo que não nasce agora. Bom, começo aqui saudando a todos que nos acompanham aqui presencialmente, mas também pela internet, pelas possibilidades que a tecnologia nos oferece. Saudar essa iniciativa do nosso vereador Raimundo pela possibilidade de termos aqui um diálogo, cumprimentar também os companheiros que vão nos acompanhar nessa tarefa de buscar entender o Brasil. Confesso que fiquei aqui feliz por estar nesse espaço, esse prédio tão bonito, construído ainda no século passado, em 1923, que foi certamente uma década que marcou as possibilidades do Brasil, de tudo que vai acontecer a partir de 1930, que é basicamente a década de 20, marca o fim de um ciclo agrarista no Brasil e, de certa maneira, descortina um outro país urbano-industrial. Recupero brevemente essa passagem porque acredito que nós estamos diante de uma mudança estrutural no Brasil. Nós estamos diante de uma outra sociedade em construção e, de certa forma, as abordagens que nós temos tido são abordagens que, muitas vezes, ao invés de ajudar a entender o que estamos vivendo, elas talvez sejam abordagens que tornam ainda mais difícil a compreensão. Tem um autor que eu gosto muito, Carlos Marx, que no século XIX dizia que o primeiro passo para mudar a realidade é entendê-la. Se a gente não entende muito bem a realidade, dificilmente nós vamos mudá-la. E digo isso porque a impressão que eu tenho é que a visão que predomina no Brasil é que nós estamos vivendo um período com uma série de mudanças, mas essas mudanças vêm de fora, essas mudanças não permitem à sociedade brasileira ter a governabilidade dessas mudanças. Então, exemplos simples como o caso da globalização, né? A globalização vem de fora e o que cabe ao nosso país é se adaptar às exigências da globalização, às exigências das grandes empresas, às exigências da competitividade, né? E com isso nós vamos, na verdade, desorganizando, desmontando políticas regulatórias, né? Vamos validando o desmonte dos ativos nacionais, a privatização, a desconstrução do nosso próprio estado de bem-estar social que estava ainda em efervescência. Então, a globalização é muitas vezes usada para explicar que nós temos que basicamente nos acomodar à realidade que vem sendo forçada de fora do país. Também muitas vezes se utiliza até a explicação de uma revolução tecnológica, os avanços tecnológicos que também são produzidos fora do país, e o que caberia à elite brasileira, ao povo brasileiro, é basicamente aceitar as condicionalidades desta revolução tecnológica. Portanto, aceitar que nós precisamos ter custo de mão de obra mais barato para poder competir no quadro internacional, aceitar o desemprego, aceitar a subutilização da força de trabalho. Bom,
de forma simplificada, eu diria assim, essa é uma visão muito presente nos meios de comunicação, em grande parte dos analistas, que é o seguinte: olha, está havendo um conjunto de mudanças no mundo e o Brasil cabe se adaptar, porque se não se adaptar vai ficar para trás, né? Não é essa a visão que, pelo menos, eu participo. Eu tenho sempre procurado dizer que, na verdade, não se trata de um período com mudanças. Na verdade, nós estamos vivendo uma mudança de período. É um outro período histórico, né? E por isso a menção a 1923, quando foi construído esse prédio, porque a década de 20, ela marca, na verdade, a ruptura de uma época e o início de uma outra. Certamente o que acontece na década de 30 não foi o sonho que os tenentistas, né, que os artistas da Semana da Arte Moderna fizeram. Era uma outra visão de Brasil, mas foi possível construir uma luta histórica, um conflito, enfim, que marcou o Brasil. Acredito que nós estamos vivendo esse momento. E um momento parecido nesse sentido, porque a visão liberal conservadora, o receituário neoliberal, né, os governos Temer e agora Bolsonaro, são governos, na realidade, não é, que buscam encontrar uma saída em que, de certa maneira, o povo não vai poder participar, né? Então, é uma visão minimalista, digamos assim, e que sugere, na verdade, nós temos que aceitar quase que passivamente o que está sendo imposto ao nosso país. E essa perspectiva tem levado, de certa forma, a partidos políticos, ao movimento social, um certo pessimismo, quando, na verdade, nós estamos diante de um momento histórico de grandes definições, porque o que está sendo definido nesta quadra, nessa segunda metade da década de 2010, não é justamente o Brasil dos próximos 50 anos, seja para o bem, seja para o mal, não é? Então, a perspectiva que nós temos hoje é uma perspectiva muito desfavorável, eu diria assim, para a população. Nós estamos completando 5 anos em que o país não tem crescimento econômico, o que significa dizer que nós, desde 1889, como nós abandonamos um país escravista e entramos então no capitalismo, né? Quer dizer, todo esse período do capitalismo que vigorou no Brasil, nós nunca tivemos um momento em que o país ficou 5 anos sem crescer. Então, essa é a mais grave crise, digamos assim, do capitalismo brasileiro, que não oferece crescimento econômico, tá certo? E não oferece solução para o povo brasileiro. Infelizmente, a perspectiva muitas vezes que se oferece é uma tentativa de conciliar, tentar minorar os problemas do povo brasileiro. Quando, na verdade, ao meu modo de ver, me parece que, ao invés da conciliação, o que nós precisamos, na verdade, é de um projeto nacional em que o povo brasileiro caiba, em que, na verdade, o potencial que temos, os recursos naturais, a qualidade do povo brasileiro, esse território imenso, ofereça uma outra perspectiva que não é essa que nós estamos vivendo. Ou seja, não tem solução para o Brasil decente com o receituário neoliberal, e talvez a gente até possa usar aqui a palavra ultra neoliberal, porque digamos, a administração de Bolsonaro ela é muito mais drástica em termos de destruição do Estado que fora inicialmente apresentada pelo governo Temer, né? Então, é um país sem solução de médio e longo prazo, a não ser o agravamento dos problemas. Acredito que essa circunstância, não é, de fim de linha, digamos assim, ela abre uma perspectiva inédita no campo da esquerda, no campo progressista, que é identificar que o horizonte pode ser superior ao que nós temos hoje. Mas isso significa um diálogo muito próximo da sociedade, junto ao povo mais simples, junto àqueles que, de certa maneira, fazem o Brasil ter a oportunidade que tem, infelizmente, pouco aproveitada. Pessoal, o vídeo está acabando, mas a conversa não acabou ainda. Este nosso papo vai continuar rolando no próximo vídeo.